Vamos falar das manifestações que ocorreram ontem em Brasília. Manifestantes... Murilo, você tem os vídeos de apoio? Pode colocar na tela, fazendo favor. Manifestantes tentaram invadir ontem o prédio da Diretoria-Geral da Polícia Federal lá em Brasília. O protesto ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e determinar a prisão do líder indígena José Horácio Serene Chavante. Segundo a própria PF, o indígena teria realizado manifestações em diversos locais de Brasília, como em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília, onde lá ele teria invadido a área de embarque, no Centro de Compras Parque Shopping, na Esplanada dos Ministérios e também em frente ao hotel onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente. No pedido enviado à Suprema Corte, a PGR alega que o indígena vem utilizando de sua posição para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer os crimes, mediante a ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito Lula e dos ministros Alexandre de Moraes e também do ministro Luiz Roberto Barroso. O Ministério Público Federal vê indícios de ataque ao Estado Democrático de Direito. Professor Jorge, eu começo com você. O que você me fala dessas manifestações que estão ocorrendo em Brasília? Tiago, primeiro uma lembrança a respeito do que o ministro Alexandre de Moraes falou ontem. Me parece que o marco que ele coloca ali na questão, ele é muito forte. Ele disse impedir que a desinformação macule todo o processo eleitoral. E aí, na sequência, ele fala de serão responsabilizados todos aqueles que atentem contra a democracia. E aí, evidente, ele está certo. E por mais que seja óbvio que, Rafael, criminosos, afinal, devem pagar por seus crimes. E isto foi dito ontem com todas as palavras e de uma vez por todas. Todas as notícias estão apontando pelo crime que está cometido e foi cometido por bolsonaristas que queimaram veículos e invadiram a sede da Polícia Federal após a prisão de um indígena evangélico. Isso também é bem importante. Claro, é uma pós-graduação. Agora, o Chico Alves colocou bem claro. Inspirador de baderna, Bolsonaro tem que ser punido. Outro detalhe, o Sakamoto, ao espalhar terror, bolsonarismo reforça sua natureza miliciana. Quem são as pessoas? Tá aí, bem. Bolsonaro, e aí, quando a gente vê, então, esse tipo de situações, como a do Kim Rafael, que interrompe de forma... Calma. Ontem é fake news. Você falta de educação falando em cima do rapaz. Calma. Quem falou? Seu Kim, sabe quem falou? Entra no site do governo federal. Fake news. Vamos lá. Ontem, aqui, comigo, calma. Ontem, no fim da noite, a Polícia Federal emitiu uma nota na qual ela afirma que a cooperação, abre aspas, cumpriu no fim da tarde desta segunda-feira, ontem no dia 12, em Brasília, a ordem de prisão temporária expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em desfavor de cidadão indígena, fecha aspas. De acordo com a Polícia Federal, agora abre aspas para a PF, o preso encontra-se acompanhado de advogados e todas as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da lei, resguardando-se a integridade física e moral do detido, fecha aspas. Ângelo Rigon. Eu podia terminar e concluir, Thiago, porque a interrupção do Kim Rafael foi... Primeiro Ângelo Rigon, depois o professor conclui. Eu vou contar algo da boca de lobo aqui que é muito interessante. É uma sequência. Na sexta-feira, Bolsonaro disse: quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. No domingo, ele abriu o palácio a um grupo raivoso. Até deu sanduba lá com o dinheiro nosso. Na segunda-feira, esse grupo raivoso praticou esses atos terroristas em Brasília. Talvez não seja à toa que nas redes sociais o que está bombando é a hashtag Bolsonaro na cadeia. Isso não é papel de presidente da República, porque ele continua, Kim, presidente da República. E quem falou que foram bolsonaristas, quem está procurando e vai responsabilizar
os bolsonaristas é o governo do Distrito Federal. Ninguém falou em Luliça e em MST, eu brinquei, não foi MST, tá? A diferença talvez seja a cor. Um é vermelho, o outro mas a prática de atentar contra os próprios públicos, entidades privadas, propriedades privadas, isso tem que ser reprimido e o pessoal tem que ser responsabilizado. O que aconteceu ontem em Brasília, você não vê em República mais de Banana. A República de Banana não permite mais isso. O governador levou 3 horas para tomar providência, né? Em 2014 aconteceu a mesma coisa. Mas depois esse é o e olha que foi a CUT, MST que lideraram todas as manifestações. Esse é o final melancólico do presidente Bolsonaro, Kim. Vocês estão surpresos com o quê? Uma manifestação? Vocês que sempre fazem manifestação. Terrorista. Antes não era. Antes não era. Para. Você estava dormindo, porque passou a madrugada inteira. Quem vai tomar o poder, Os caras poder que é jogavam. diferente de ganhar a eleição, não somos nós. É o próprio José Dirceu. É uma pena que você não deixa eu falar, mas o pessoal chegou a jogar botijão de gás no meio da rua para dar tiro e explodir. É isso que é manifestação? Para, dá um tempo. Não te contratou advogado, não. Professor Jorge, conclui 30 segundos. Sempre falando do Alexandre de Moraes, mas quem pediu as medidas foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Então, eles que pediram as medidas, e a razão de quê? Olha, do agudo grau de gravidade dos atos praticados por esse cidadão, ao longo de tempos. E aí você vê que esse sujeito convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. E, claro, isso evidentemente constitui crime. Eu estou lendo aqui o que diz a decisão do STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. E isso aqui não é fake news. Processo Aras. Vai lá, Kim. Olha, quem falou, né, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, foi o José Dirceu, ligado ao PT. Quem que é esse? Eleição não se vence. Ele foi eleito? Eleição se toma. Ele foi... Ministro Quem Barroso. O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. O Barroso? Exatamente. Então, aquele que falou, perdeu o mané. Que estão na aquele que falou, perdeu o mané. Palavreado de bandido. Olha, que marginal. Marginal. A palavra está com Kim Rafael. Fala desse jeito. Sabe quando a pessoa pega e furta o celular, fala assim, rouba o celular, fala assim, perdeu, mané, não amola, pega e sai fora correndo para comprar, obviamente, um arroz, um feijão, né? Porque é isso que faz quem vai, evidentemente, roubar o seu celular. As pessoas que estão ligadas a essas manifestações precisam ser identificadas. Queimar, depredar patrimônio, é óbvio que precisa ser garantido a lei e a ordem. É óbvio. Ninguém aqui está defendendo, ninguém tem que ser responsabilizado. Mas não é o Alexandre de Moraes, que é o semideus dessa terra, dizendo que serão responsáveis. Mas quem que é ele? Ele tá hoje, ele tá no naquele cargo. momento que ele estava dizendo sobre o que ele estava realmente discursando, era dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está no cargo. Sendo como questões de processo eleitoral, justiça especializada, cargo. Não tem nada a ver. Claro, se ir para ele qualquer processo para ele julgar, aí ele fala dentro dos autos, não é assim que se fala? Fala dentro dos autos, manifesta dentro dos autos e não se manifestar de forma política. Esses ministros deram uma vez o microfone, hoje eles acham que eles são artistas do Brasil. E todos os 11 precisam se manifestar de alguma forma. Não dá para dar atenção para esses 11 ministros, porque eles são apenas ministros do STF. A desobediência, Kim. Isso. Você está convocando a desobediência civil. Claro, com certeza. Está convocando a desobediência das decisões judiciais. Isso é grave, Kim. Vamos lá. Isso é grave. Professor Jorge Kim Rafael, comigo. Aguinaldo, eu estou tentando chegar em você aí, mas tá difícil. Eu tô tentando te ajudar aqui. Calminho. Vai lá, Aguinaldo. Olha, no geral, eu espero... Eu aguardo ainda, enfim, as investigações para identificar realmente, para a gente poder comentar com mais exatidão desses manifestantes, né, que realmente são marginais, independente do lado que seja. Eu, às vezes, até acredito em infiltrados, né, que vamos botar uma camiseta verde e amarela para ele, com ele, que fica muito parecido. Mas vamos aguardar um pouco, né? Aí, se for alguém detido, preso, para a gente traçar o perfil e ver de que lado era realmente. E aí a gente descasca o guapo aqui para essas figuras que incendiaram um veículo ali do lado de
num pátio de um posto de combustível, olha o perigo, os ônibus, né? E essas pessoas, motoristas que lá estavam. Então é muito conflitante, né? Agora a atitude do trouxa, do índio, né, querendo dar uma de gostoso. Lá em Brasília, alguém falar alguma coisa para o Alexandre de Moraes tá querendo realmente ter esse fim, né? E talvez fosse até a intenção mesmo de provocar para ir ter um motivo de começar ali uma desordem em Brasília, né? Eu acho que se for com essa intenção, realmente, aí já perde a legalidade, já perde o sentido, teoricamente, daquelas pessoas que estão apenas se manifestando dentro da legalidade, contrários à diplomação, contrários ao novo governo eleito, mas, né, qualquer ato de violência, de desordem, queimar veículos, tentar invadir a Polícia Federal, levaram sorte de não levar bala no meio do rabo, porque, né, você está num local administrativo da Polícia Federal, de uma área de segurança, querer invadir, levaram sorte ainda de não ter sido revidado à altura, né? Mas vamos aguardar, na minha opinião, para sabermos o perfil desses manifestantes que atearam fogo, enfim, quiseram invadir a PF, e também se houve uma ordem de alguém, né? Isso me lembra muito bem ao ex-presidente nos Estados Unidos, que deu a dica para invadir o Capitólio e está lá respondendo. Nos Estados Unidos a coisa é mais pesada ainda e está respondendo até hoje sobre isso.